Eu acredito muito, sabe, Alcemir, que cada um de nós temos um momento centelha. O momento centelha é aquele momento que, de repente, você estava indo para um lugar, acreditando que aquele era o caminho, acreditando que aquele era o destino, acreditando que você deveria ir, de fato, para ali. Mas, de repente, alguma coisa aconteceu e, pum, você mudou a direção. E quando você mudou a direção, você percebe que o caminho que você enxergou agora é muito melhor do que o caminho que você estava trilhando anteriormente. E isso, dentro de uma empresa, acontece pra caramba. O varejo é muito dinâmico. A gente traça uma estratégia hoje, daqui pro final do mês a gente pode achar que temos que mudar de rota. E como empresário, a gente muda de rota várias vezes ao longo da vida. Fala, turma boa! Sejam muito bem-vindos a mais um Clube do Varejo Inteligente, o melhor podcast para pequeno e médios empresários do Brasil inteiro. E você que tem empresa, o nosso objetivo central aqui é justamente trazer para você sacadas práticas para que você consiga ouvir e aplicar no teu negócio. Hoje eu estou com um convidado fera, um cara fora da curva, que ajuda empresas do Brasil inteiro, desde consultorias, mentorias, treinamentos, e eu vou fazer questão de extrair a última gota desse suco, viu? Alcemir, fala pra galera quem é o Alcemir, o que tu faz em 1 minuto, viu? Maravilha, maravilha. Fala pessoal, tudo bem? Como o Caio me apresentou aqui, me chama Alcemir, tá? Eu sou pai, sou cristão, sou filho, sou um sonhador. Eu sou um cara jovem que saiu de casa aos 18 anos de idade em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. E hoje eu trabalho com empresas, ajudo empreendedores a transformarem os seus negócios, terem empresas escaláveis que lucram e que o dono faz parte do negócio. Isso é o que eu faço. Massa, massa. Em 1 minuto, acho que cravou aqui menos que isso, viu? Passou. 30 segundos só. Alcemir, a gente sempre começa aqui esse podcast com uma pergunta extremamente desafiadora. Então, nosso objetivo hoje aqui é levar você ao extremo, tá? Pergunta é: qual foi a maior porrada que você já tomou como empresário e como que você se reergueu? Cara, a gente tava conversando sobre isso, mas a maior porrada que eu tomei na minha vida como empreendedor foi um débito de quase R$ 600.000. Dormir com barulho foi uma coisa muito tensa para mim, tá? Mas eu acredito que eu não sou o único, não fui o primeiro, tá? E nem vou ser o último a ter acontecido isso. A gente que é empreendedor, que tem negócio, que tem negócios, eu não tenho só esse negócio, né? Eu trabalho com alguns outros negócios, eu tive outros vários negócios ao longo da jornada também, e já ajudei inúmeros negócios em 9 anos. Mas levei uma pancada de quase R$ 600.000, tá? Por querer acelerar demais, muito, muito rápido, crescer de uma forma muito rápida e investindo demais também. Mas eu acredito que os erros, eles servem também para o crescimento, tá? E aí, como eu trabalho com empresas, como eu sou mentor de empresas, eu consegui ressignificar aquele acontecimento comigo e consegui entender que eu falo de igual para igual com muito empresário hoje também, porque eu passei por isso. Uhum. Então, se eu chego numa empresa que o cara tá dormindo no barulho, tá acontecendo alguma coisa, ou a empresa tá com débito, não tá tão bem, eu consigo hoje entender de fato aquilo que aquele cara é vida real, né? Entender de Uhum. fato o que aquele cara tá passando, o que ele tá vivendo e como solucionar aquilo. O nosso pior inimigo, Caio, eu sempre falo para as pessoas que somos nós mesmos. Meu pior inimigo tá aí, sou eu, é a minha mente. Uhum. A todo tempo, a todo momento, ela tá brigando contra mim. A todo tempo, a todo momento, ela tá dizendo que eu não posso, que eu não sou capaz, que não vai dar certo, tá? A minha mente, a todo tempo, ela quer me burlar. Meu maior inimigo não é meu concorrente, sou eu. E a mesma coisa dos empresários, o maior inimigo deles é ele mesmo, tá? É você quem diz onde você está e é você quem diz onde você vai chegar, até onde você vai. Se você quer parar, você para. Se você quer continuar, você continua. E aí esse aprendizado que eu tive, nessa queda, né, gigante, me ajudou aí a falar de igual para igual com muita gente, a entender a dor da outra pessoa e a fazer os negócios escalarem, porque hoje muitos empresários têm muito mais confiança porque eu conto, tá? O que Uhum. aconteceu. E aquele acontecimento me fez evoluir, me fez crescer. E uma vez que a gente erra, que de fato a gente aprende na dor, a gente tende a não fazer mais aquele acontecimento novamente. Hoje eu sei o que fazer, como fazer e como não fazer. Perfeito, perfeito. Cara, tu abriu vários pontos aí que eu acho que vale a pena a gente explorar para nossa audiência. O primeiro deles é sobre essa dívida. Sim.
Recentemente saiu uma pesquisa do Serasa que mostra que a maior parcela de pequenas e médias empresas do Brasil estão endividadas. Sim, Então, quando a gente para pensar nisso, nós estamos falando que empresários que estão faturando entre 500 mil a 10 milhões ano, que diga-se de passagem, é a maior parcela de empresários brasileiros, estão todos endividados. Na tua visão, uma vez que tu já conseguiu entrar nesse buraco e sair dele, o que é que leva um empresário, uhum. no dia a dia, a tomar dívidas e de repente se embolar com aquela dívida, não conseguir mais pagar e aquilo virar um tormento? Cara, primeiro falar sobre a dívida, né. A dívida ela não é ruim, tá, ela é boa. Desde que você tenha capital para pagar aquela dívida, você tem estratégia para fazer aquilo acontecer de fato. E a gente que é empreendedor, que tem um negócio, a gente vive no risco a todo tempo. Tem uma hora que muda uma coisa, que acontece uma coisa, que acontece outra. Tem hora que vem uma ameaça grande, tipo a pandemia. Quem era que esperava por uma É. pandemia? Ninguém esperava por uma pandemia, mas a pandemia veio. A maioria das empresas, na verdade, não tinha uma empresa preparada para pandemia. Ninguém estava planejado para Ninguém plantar estava a planejando. pandemia. Mas ela aconteceu. E quando essa pandemia aconteceu, a gente teve que se preparar ali para ela. A mesma coisa o negócio. Você monta um plano, você monta uma ideia para o teu negócio e você se prepara para aquela ideia. Mas vão ocorrer várias coisas ali que você não controla Uhum, necessariamente, tá? E aí você precisa ir dançando conforme a música ela vai dançando. Eh, Voltando para esse ponto que você falou, que a maioria das empresas elas estão endividadas, as pessoas estão endividadas também. É natural, cara, a gente que empreende, que está no mercado, acontecer alguma coisa que vai, ou fazer a empresa subir demais ou fazer a empresa descer demais. Essa minha dívida também ela me serviu como um impulso para o crescimento, para a evolução, tá. uhum, Só deve R$ 100.000 quem pode fazer 1.000.000. uhum, Só deve R$ 600.000, por exemplo, quem pode fazer 6.000.000 ou muito mais. uhum, Então, de uma forma geral, né, puxando ali para a dívida, a gente cresce, inclusive a maioria das empresas, principalmente a empresa quando ela é pequena, ela precisa pegar um empréstimo, precisa pegar o financiamento, uhum, ela precisa de fato trabalhar com aquele dinheiro do banco e fazer o negócio girar, né, fazer o uhum, negócio crescer. Só que acaba, a maioria dos empresários misturando as coisas, né. Esse não foi o meu caso específico, no meu caso foram outras coisas. uhum, Mas pegando esse pequeno e médio empresário que você citou, né, que fatura entre 500.000 a 10.000.000 anualmente, normalmente ele pega esses dinheiros, esses empréstimos, etcétera, e ele começa a investir na sua pessoa física, né. Ele tem tudo embolado ali, pega uhum, tudo para a sua pessoa física e coloca na sua pessoa física. uhum, Ah, eu tô com dinheiro ali na conta, que é o capital de giro, ou que é o dinheiro que ele pegou para investir no negócio. Eu já vi empresário, por exemplo, com R$ 150.000 no Pronamp, parado na conta, tá parado, ele pegou o dinheiro para deixar parado na conta. Numa conta poupança ainda, tá. aham. É para ele viver do rendimento, né? Pensa no rendimento, pensa no rendimento, né. E ele deixou parado na poupança e pagando, né, os juros, etcétera, pagando aquele valor da parcela mensalmente. Que o que rende da poupança não dá nem para pagar a metade, mas estava pagando. E o dinheiro lá parado, tá. Pra que ele pegou aquele dinheiro? Ele deveria ter investido no negócio, ou aberto outro negócio, ter expandido, né. Esse caso desse cara é uma pessoa mais segura, não era um gastador. Mas a maioria, né, eles tendem a gastar, né, viver um estilo de vida muito superior ao que era para ele viver, querer comprar um carro muito superior ao carro que era para ele ter, começa a fazer várias viagens, a gastar de uma forma descontrolada, e por isso que vem essas dívidas, chega um momento que ele tem que pagar a conta. Perfeito. Todo investimento que você faz, ele precisa sim de um retorno, tá. E normalmente quando você faz investimentos na sua pessoa física, você tem um gasto, tá. Você não está Uhum, fazendo um investimento em si. É um uhum. gasto que acaba, em vez de colocar para cima, te prejudica. Perfeito. Cara, eu percebo também que uma boa parte dos empresários, principalmente o cara que está ali com a empresa ainda no início da carreira, ainda com um faturamento que não consegue aumentar de fato, mas que está sempre, bate ali um teto e desce, bate aquele teto e desce. Eu percebo que o cara, ele toma a dívida, porque até ele tem um bom sonho, ele Uhum. deseja crescer, expandir a empresa, etc. Só que muitas vezes a empresa está girando no prejuízo e ele não sabe. Sim, Então ele tomou uma dívida para poder investir no crescimento da empresa. Parte dessa dívida, parte desse financiamento foi destinada ao crescimento, só que a outra parte foi corroída pelo prejuízo que a empresa está dando mensalmente.
Às vezes são os ralos ali na operação instalados e ele não está vendo. Às vezes é os juros da maquineta que ele está pagando e ele não está vendo. E aí, de repente, ele tem a vida pessoal misturada com a vida empresarial, o CPF junto com o Sim, CNPJ. Então, o que é que ele faz? Ele troca de carro, ele financia uma casa nova, ele viaja com a família, só que ele não percebe que a empresa não está tendo geração de fluxo de caixa suficiente para pagar. E aí, essa dívida que ele tomou, que deveria servir para expansão, acabou que boa parte dela foi corroída pelo prejuízo que a empresa está gerando. Quando ele percebe isso, já é tarde demais, a empresa está endividada, não está gerando caixa suficiente para pagar esse empréstimo, sim, etc. Então, eu percebo que isso acontece pra caramba aqui no Brasil hoje, e tem uma porrada de empresários a nível Brasil que estão desesperados, alguns chegam a entrar em depressão, sim. porque, de novo, como tu falou da questão mental, imagina o cara que tinha uma empresa que, por ruim ou boa, ela tinha crescido, só que o cara tinha a empresa como a única fonte de renda para a família dele, para a esposa, para os filhos, para as viagens que ele fazia, para o crescimento da empresa, para empregar outras pessoas, e de repente ele vê essa empresa indo para o buraco. Então ele agora tem uma pressão em casa com a família, porque ele olha para a família, ele começa a pensar, pô, e agora? O que é que eu vou fazer? Ele olha para os funcionários que ele tem, pô, e agora? Eu vou demitir, não posso demitir, se eu demitir, como é que fica, etc. E a empresa está acumulando dívida. Sim. Então esse cara tende a chegar na depressão, tende a chegar no fundo do poço, e isso atualmente, o que antes era um sonho para ele, ter uma empresa bem estruturada e etc., virou um caos. Uhum. Né? E essa tua profissão, esse teu segmento, né? Atuar com consultoria, com mentoria, trabalhar transformando a mentalidade de outras pessoas, é algo extremamente importante, crucial, mas ainda é visto de forma muito superficial. E aí eu queria explorar isso um pouquinho aqui contigo, que é o seguinte: beleza, a nossa audiência são empresários, gerentes, vendedores, a galera que está no mercado, a galera que bota a mão na massa, que muitas vezes olha para alguém como você e diz, pô, mas isso daí, na prática, eu não vejo efetividade. Alcemir, como é que tu descreve um negócio de consultoria para um leigo que não sabe o que de fato uma consultoria faz? Legal. Pergunta muito importante, hein, Caio. Vou olhar diretamente nos olhos da pessoa que está do outro lado e vou pedir para ele fechar os olhos. Boa. Se você estiver dirigindo, pare para Feche, fazer isso. mas fecha teus olhos. Você está no escuro, você não consegue enxergar nada, você não tem clareza de nada. E você não sabe como ter essa clareza. Voltar a enxergar seria bom ou ruim? Do caramba, né? Seria extraordinário. Aham. A maioria dos empresários, eles não têm controle do negócio, ele não sabe para onde o negócio vai, ele não tem clareza do negócio, principalmente financeiro. E aí, voltando àquele gancho que você citou, que as empresas que têm faturamento entre 1.000.000 e 10 milhões estão endividadas, que de fato estão, a grande maioria, elas também estão endividadas porque elas não conhecem do financeiro delas, elas não entendem de fato o lucro da empresa. O cara tem uma noção, tem uma ideia, mas ele não sabe qual é o lucro da empresa, tá? E por ele não saber o lucro da empresa, ele está pagando muitos juros, ele está pagando coisas que não era para ele pagar, ele está precificando o produto de forma incorreta, ele está com muito custo dentro da operação dele que não era para ele ter. E isso acaba fazendo com que o cara não ande. Como consertar isso? Ele vai precisar de ajuda. Eu lembro da minha mãe que ela dizia: "Menino, vai estudar". E aí você montou um negócio, você nunca estudou, você não pede ajuda e você quer crescer. Então, eu posso dizer para você que consultoria é conhecimento, e conhecimento é poder. E você precisa de poder. Pegando ali para a palavra de Deus, ela fala que, o conhecimento, ele transforma a pessoa, sim ou não? Uhum. O Total, conhecimento ele transforma a total. pessoa. E o conhecimento vos Liberta. liberta. Eu tenho um conhecimento bíblico, né, que de fato liberta as pessoas, mas o conhecimento intelectual também. Porque tem muita gente por aí, eu vi inclusive uma vez até na leitura, né, teve um pastor certa vez que leu um texto bíblico e foi reportagem em vários jornais, eles têm ali, adultera, mas era adúltera, né, tinha um acento. E a pessoa não tem conhecimento. Aí puxando para a empresa, o cara não sabe o que é uma DRE, o cara não sabe o que é um fluxo de caixa, o cara não sabe comprar, o cara não sabe precificar. E por conta disso, ele tem muitos problemas. Uhum. Quer se libertar? Quer de fato crescer? Quer de fato evoluir? Você precisa de conhecimento. Conhecimento é poder, conhecimento é libertação. O que foi que tirou o Alcemir de onde o Alcemir estava, que trouxe o Alcemir até onde o Alcemir está e que vai levar o Alcemir até onde ele quer ir? Conhecimento. O Alcemir só é quem o Alcemir é hoje
Porque o Alcimir foi fazer faculdade, porque o Alcimir estudou, porque o Alcimir saiu de casa com 18 anos de idade, porque o Alcimir aplicou muita coisa, porque o Alcimir investiu quase 300 mil em curso, Uhum, tá? Então, conhecimento é poder. Porque tem empresas, por exemplo, que a gente atende que saiu de 100 mil de faturamento, por exemplo, e foi para 300, 400, 500 mil. Porque tem empresa que saiu de 180 mil de faturamento e foi para 800 mil reais de faturamento. uhum. E aumentou o lucro dessa empresa. Tá? Porque tinha dono que era escravo do negócio, que nunca tirou uma férias na vida. Depois de 8 meses de consultoria, conseguiu tirar as primeiras férias da vida dele. Por quê? Tá? Porque ele não tinha o conhecimento, ele pegou o conhecimento, aplicou-se esse conhecimento dentro da empresa, a gente ajudou ele e automaticamente o negócio começou a crescer. Então, você que é empresário, que está do outro lado, o conhecimento que você tem, ele te levou até onde você está. Se você quer sair desse lugar que você está e quer ir para um outro nível, você precisa se libertar dessas travas, dessas amarras que você tem, abrir essa mente e pedir ajuda, pedir Legal. socorro. Quando a gente era criança, a gente pedia ajuda dos nossos pais. Total. E hoje o empresário, a gente estava falando sobre isso, né? Hoje o empresário, ele é um lobo solitário. Você, quando as coisas estão feias, a quem você pede ajuda? Você Uhum, precisa de um mentor, né? Você uhum, precisa de um auxílio. Você precisa de alguém para pegar na tua mão e te fazer avançar. uhum. Perfeito, cara, perfeito, brutal. Cara, tu tocou num ponto extremamente crucial. O empresário muitas vezes se sente como um lobo solitário. Aqui no Clube do Varejo Inteligente, a gente tem uma filosofia onde nós acreditamos que os heróis do Brasil, eles não usam capa, eles usam CNPJ. Sim, E esses heróis, eles estão atrás do balcão, eles estão no chão de loja, eles estão nas rodovias, sim. eles estão no coração do Brasil. Só que muitas vezes esses heróis, esses empresários, eles estão isolados. Uhum, E por que eles são heróis? Porque eles estão gerando emprego e renda sim. para outras pessoas, para várias famílias, impactando a realidade onde esse pessoal vive. Só que esses heróis muitas vezes se sentem só, não sabem para onde ir, nem para quem pedir ajuda. Uhum, E é por isso que aqui a gente tem o desejo de alcançar cada vez mais empresários a nível Brasil, para que a gente construa essa grande comunidade de empresários que agora podem se encontrar, ainda que seja virtualmente, para poder trocar figurinhas, para poder aprender junto, compartilhar ferramentas, boas sim. práticas e fazer com que todo o nosso ecossistema cresça e prospere cada vez mais. Eu acredito muito, sabe, Alcemir, que cada um de nós temos um momento centelha. Uhum, O momento centelha é aquele momento que, de repente, você estava indo para um lugar, acreditando que aquele era o caminho, acreditando que aquele era o destino, acreditando que você deveria ir de fato para ali, mas de repente alguma coisa aconteceu e, pum, você mudou a direção. sim. E quando você mudou a direção, você percebe que o caminho que você enxergou agora é muito melhor do que o caminho que você estava trilhando anteriormente. E isso dentro de uma empresa acontece pra caramba. O varejo é muito dinâmico. A gente traça uma estratégia hoje, daqui para o final do mês a gente pode achar que temos que mudar de rota. E como empresário, a gente muda de rota várias vezes ao longo da vida. Eu queria explorar contigo, Alcemir, qual foi uma das mudanças de rota recente que tu deu e qual foi esse momento centelha que você teve para dizer, opa, peraí, a gente tinha que ir para cá, mas agora não faz muito sentido, vamos para o lado de lá aqui como empresa. Conta pra gente como que foi esse bastidor aí desse momento centelha que você viveu como empresário. Legal. Recentemente eu mudei todo o meu negócio, né? Saí de um negócio de mentoria, treinamentos, etc., com a equipe de 17 pessoas, o custo nas alturas, e mudei o negócio para um negócio de fato de consultoria, tá? Trabalhando um pouco mais a longo prazo com os empresários, contratos recorrentes e fazendo trabalho hands-on, tá? Mão na massa, estando junto ali com os empresários. E uma coisa engraçada, tá? Consultoria dá muito mais trabalho do que uma mentoria, de que treinamentos, etc. Muito mais trabalho. A rentabilidade ela é um pouco menor. Só que a escalabilidade, tá? Eu falo de recorrência, ela também é maior. E eu não queria, porque consultoria dá um trabalho da poxa, viu? Quem faz consultoria também dá um trabalho danado. E eu trabalho com empresa há 9 anos, e eu nunca quis de fato, eu sempre gostei muito de treinamento, estar com as pessoas e tal. E aí eu não queria fazer a consultoria, tinha um time de consultoria ali que atendia as empresas, mas eu não queria. Aí uma vez ou outra, mas não gostava de estar ali. Era o cara que passava, da É, cumprimentava o time e ia embora, né? não queria estar. Só que aí, cara, de fevereiro desse ano pra cá,
eu mudei todo o meu negócio para um negócio de fato de consultoria. E decidi que esse ano seria o ano sabático de mentoria, de treinamentos, de imersões, etcétera. E porque em consultoria a gente cresceu de uma forma absurda só em consultorias, tá? Uhum. E até hoje a gente permanece em consultorias. Quer dizer que a gente não vai voltar a fazer mentorias, imersões? Não. A partir do ano que vem a gente pretende voltar, a partir de março. Só que isso foi muito importante, tá? Essa mudança ela foi importante. E aí tem algumas coisas do nosso negócio, né, específicas, que, fazem o negócio crescer. E uma dessas ideias também é se aproximar mais dos empresários, por exemplo, conectar mais das empresas ali e também criar mais sócios, né. E Legal, através disso eu consegui mais alguns sócios, inclusive um dos sócios que eu tenho, que a gente estava falando de uma empresa de marketing, ela se deu através de um acompanhamento mais próximo daquela pessoa. Sou sócio dele há 4 anos. legal. Foi um negócio que cresceu muito. Boa. Sociedade é um tema polêmico, inclusive no Sim, Brasil, viu? é extremamente polêmico. Muito empresário acha que sociedade é ruim e aconselha a não fazer sociedade. E o Alcemir está falando o contrário, que é bom ter sócios. Extremamente bom. Cara, na tua visão, por que muita gente acha que é ruim ter sociedade e por que muita gente tem pavor do nome sociedade? Cara, primeiro que a maioria das pessoas que falam que ter sociedade é ruim, elas nunca tiveram nenhum sócio. É a minoria, tá, que teve sócio e fala que é ruim. A grande maioria nunca teve um sócio e diz que não quer ter um sócio de fato, tá? Mas por que sociedade é bom? Porque você divide os problemas, você divide a dor, você tem uma pessoa para conversar de igual para igual e você consegue crescer, né, você consegue evoluir também. Crescer sozinho dá para crescer sozinho? Dá. Mas se você tiver um sócio que pega na tua mão, você vai crescer muito mais rápido. Você pode dividir a tua dor com outra pessoa. Tem um conhecimento que você tem, tá, que o outro não tem. Tem um conhecimento que o outro tem que você não tem. E isso aqui se torna uma coisa complementar. Você precisa de um sócio que esse sócio seja complementar. Não quer dizer que o teu sócio vai ser o teu melhor amigo, vai ser o teu pai, vai ser tua mãe, vai ser um irmão, vai ser uma pessoa que você achou na rua. Não, você tem que ver uma coisa complementar, tá, e juntar uma coisa com a outra, valores e princípios alinhados também, e um sócio enxergar valor no outro. A partir do momento que um sócio não enxergar mais valor no outro, a sociedade ela vai ser desfeita. A sociedade ela é legal, ela é boa, né, se você é tem uma empresa pequena, você quer crescer, você se junta com outra empresa. Se você é uma empresa grande, quer crescer ainda mais, normalmente você faz essa junção de outra empresa também. Isso acontece muito no mercado, né. Perfeito. Como tudo, as empresas elas se unem para que elas cresçam, para que elas evoluam. Eu tenho essa sociedade, cara, uma maravilha. Já tive uma sociedade que deu errado, que eu fui roubado? Já. Faz parte do Faz aprendizado, parte. né? Mas é por conta disso que eu vou desistir? Não. É igual a empresa. Tua empresa já deu errado. Alguma coisa ruim já aconteceu, mas você se levantou. O que faz uma pessoa ter sucesso e outra ter fracasso é só uma coisa, o segredo é só um: persistência. Quando você persiste, quando você trabalha, quando você se esforça, quando você soa, quando você faz a coisa acontecer, a coisa ela acontece. O mundo não é para amadores, não é para fracos, o mundo é para pessoas fortes. Uhum, Esse é o mundo dos vencedores. uhum, Se você quer ser uma pessoa fracassada, você continua fazendo o que você está fazendo. Ser bom, pessoal, é ser ruim. Tá na média é ser ruim. uhum. Tem uma frase do Jim Collins no livro Empresa para Vencer, que ele diz o seguinte: eh, não existem, na verdade, ele diz o seguinte, não existem governos extraordinários, porque o bom, as pessoas se acostumaram com o bom. Não Legal. existem escolas extraordinárias, porque as pessoas se acostumaram com o bom. E a maioria das empresas não são extraordinárias, porque elas se acostumaram com o bom. E Hum. esse é teu problema, ser bom. Passando aqui para trazer dois avisos. Aliás, um aviso e um presente. O aviso é que se esse episódio tiver animal e você estiver gostando pra caramba, compartilha para o máximo de pessoas que você conhecer. Curte e se inscreve no nosso canal, que a gente vai construir a maior comunidade de empresários do Brasil. E agora, o presente como prometido. Embaixo aqui desse vídeo, na nossa descrição, você vai ver um link de um diagnóstico gratuito da tua operação, se você tem interesse em entender como construir as engrenagens do teu negócio para tu vender mais através da internet. A Gol Gestão e Consultoria, minha empresa de marketing, vai te dar esse diagnóstico gratuito, onde tu vai ter um plano estruturado para pôr tudo isso em prática. Agora tamo junto, vamos embora, vamos voltar pro episódio. Valeu! Entenda que ser bom é estar na média é ser ruim. Uhum. E se tua empresa ela não está sempre crescendo, não está sempre evoluindo, a coisa vai ficar ruim, vai ficar feia. Vai chegar um momento que a conta ela não vai se pagar. A minha empresa cresce 10% no ano.
A inflação Meu também. irmão, a inflação também, cara. Você não cresceu nada. Não Uhum, cresceu nada. Se você não crescer entre 20, 30, 40 ou 50 ou mais do que isso aí, coisa tá ruim. 20% é ruim, uhum, tá? Começa a ser bom de fato a partir de 30. perfeito. Se você não crescer no mínimo isso, coisa tá feia, meu irmão. Ah, eu cresci 10%. Horrível, tá péssimo. O teu custo aumentou, a inflação aumentou, Hum, tudo aumentou. O que era 10 agora é 11, é 12. O custo está aumentando. Então total. você precisa de fato sempre estar evoluindo. Cara, eu penso que a média é medíocre e mediocridade não é o suficiente para fazer a gente crescer. Quando a gente analisa o nosso modelo educacional, ele promove que nós sejamos medianos, né? Então, a gente vem carregando essa crença desde sempre. Os nossos pais aprenderam que todo mundo tem que tirar pelo menos 8, tirar no mínimo 6 é ruim. Então, a gente exige dos filhos que todos nós estejamos sempre com a média ali equilibrada. Sim. Então, eu tirei 10 em matemática, mas tirei 6 em português. O pai diz: não, você tem que melhorar o português, Uhum. porque você tem que subir essa nota para nivelar. Isso, em outras palavras, cria na minha mente a cultura de que eu tenho que estar sempre na média. Tem muito empresário que diz: cara, eu não quero crescer a minha empresa porque crescer dá muito trabalho. Mas, de fato, tem que dar trabalho. Se a tua empresa cresce sem dar trabalho, tu está vendendo droga ou algum outro negócio ilícito, né? Mas, ó, eu penso que quando a gente fala de empresas, né, economia real, o pequeno e médio varejista, o cara que está empregando 5, 10, 15, 20 pessoas, esse cara, ele muitas vezes não consegue enxergar com clareza o negócio dele. Sim. Então ele não consegue entender como é que está a estrutura de custos do negócio dele, não consegue entender como é que está a margem do negócio dele, não consegue entender como é que estão os problemas, quem que performa, quem não performa, qual que é o vendedor bom, quem não é, como que ele contrata bem. Tudo isso ele acaba tendo de dores no negócio no dia a dia, e isso acaba sobrecarregando esse empresário. Aí tu falou de empresários que passam 7, 8, 10, 15 anos ali sem nunca conseguir tirar férias. Não é que ele não quer, ele quer, Sim. mas não consegue. Tem uma coisa, um gancho importante, pegando isso aí que você falou. Você quer continuar sendo escravo do seu negócio? Continue sendo pequeno. Você vai continuar sendo escravo. Você quer deixar de ser escravo do seu negócio? Saia da média e faça o negócio crescer. Tá? Se de fato você quer um negócio que anda e você consegue sair do negócio, você precisa de uma empresa que cresça. Perfeito. Porque quando a empresa cresce, você consegue ter um financeiro, você consegue ter gerente, você consegue ter supervisor, você consegue ter uma pessoa do setor de compras, você consegue ter um time comercial, você consegue começar a colocar líderes dentro da organização. Uhum. O que faz o negócio crescer, eu quero desmistificar uma coisa que é muito dita no Brasil, que é o olho do dono engorda a boiada. Eu concordo com isso, mas não é o meu olho, não é o olho do Caio, é o olho dos gestores que você colocou dentro da tua operação. Vamos lá, você tem uma empresa com 100 colaboradores, você consegue olhar para todo mundo? Não consegue, meu irmão. Não tem como. Você consegue direcionar para todo mundo? Você consegue ver todo mundo? Não consegue. E aí você começa a colocar os líderes, você coloca os supervisores, você coloca gerente, você coloca um regional, você coloca um gerente geral, pode ter um time de diretoria. Essa galera é quem vai fazer a coisa acontecer. Uhum. É desse time que você precisa. E aí, se você tem um organograma bem estruturado, cada pessoa sabe o seu papel, sabe sua função, sabe o que tem que fazer, como fazer, você trouxe bons líderes, paga bem a essas pessoas, cuida dessas pessoas, faz essas pessoas sonharem, a tua empresa tem um plano de cargos e salários, a tua empresa está crescendo, está evoluindo, tinha 10, agora tem 12, tem 15, tem 20, tem 30, tem 40, tem 5. E ela está avançando em número de pessoas, vai dando mais oportunidades, as pessoas vão continuando dentro do time. Agora, se a tua empresa não cresce, quem é bom começa a sair. Por quê? Perfeito. Porque ele vai encontrar oportunidades melhores no mercado e não vai vir, não vai ficar aqui. Porque aquele cara que ganha 3, ele quer ganhar 4, depois quer ganhar 5, quer ganhar 6. Você não está ganhando 10? O cara também quer. Uhum. Você não era, a maioria dos casos, o cara não era um colaborador, não se tornou um empreendedor? O cara Uhum. também quer. Mas ele pode ser um intraempreendedor dentro da tua operação. E se você quer uma operação extraordinária, uma empresa extraordinária, você tem que crescer. Se você for mediano, as pessoas vão te abandonar. Normalmente, quem fica nas empresas da média são as pessoas ruins. Elas vão ficar nessas empresas. Mas se você tem pessoas boas na tua operação, vão surgir boas oportunidades e eles vão sair dentro da tua operação. Ou seja, se você quer continuar do jeito que está com a sua empresa na média, você vai continuar sendo escravo. Sim. Não tem para onde correr. Isso. E no fim do dia, sabe, Alcemir, todos nós temos as mesmas 24 horas. Eu costumo olhar para o empresário que está sobrecarregado, pô, eu já vivi vários períodos de sobrecarga. Sim. Faz parte da nossa vida. E eu particularmente penso que
é importante que você tenha uma sobrecarga planejada. Como que é isso? Imagina que hoje eu tenho uma operação com 10 colaboradores e eu quero abrir a segunda numa outra região, numa outra cidade, enfim. Eu sei que aquele período de abertura da minha operação vai me gerar uma sobrecarga. Sim. Só que aquilo precisa ter começo, meio e fim. O grande problema do pequeno e médio empresário é que esse cara Nunca tem fim. nunca tem fim e nunca visualiza o fim. Sim. Então ele está constantemente sobrecarregado. E aí tu trouxe um outro gancho importante que é, pô, tu falou de organograma, de cultura, Sim. de ter o colaborador tendo o mesmo olhar do dono para que ele consiga replicar a visão de dono lá da ponta. Só que no dia a dia, irmão, a maioria dos pequenos não conseguem contratar bem. Sim. Cara, com a tua experiência de consultoria e como que tu já ajudou uma porrada de empresas no Brasil, como que tu acha, de forma prática, que a galera que nos ouve poderia melhorar o processo seletivo e já contratar pessoas melhores? Quais são as dicas que tu dá para o pessoal que está nos ouvindo? Legal. E essa pergunta ela é bem interessante, tá? Qual a hora mais cara de uma empresa? É boa pergunta. Boa É a do dono. pergunta. Então, a hora mais cara do negócio é a do dono, não é isso? Aham. É o cara que tem um maior salário, é o cara que tem um maior prolabore, é o cara que faz retiradas, o negócio é dele, então o maior salário é dele. E normalmente esse cara tá gastando muito tempo no operacional, de forma geral. E aí você perguntou, poxa, como trazer boas pessoas para dentro do negócio, tal, como fazer o negócio crescer? Tem um caminho mais difícil e tem um caminho mais fácil, tá? Qual caminho você quer? Se você pede ajuda de uma empresa especializada que pode te ajudar naquilo, pode ser mais rápido. E aí ele pode até dizer, mas já contratei uma empresa e não deu certo. Você já contratou um colaborador e não deu certo? Faz Quantos? parte, né? Faz parte. Não é porque um não deu certo que o outro também não vai dar. Tá? Uhum. Se não tá dando certo, troca e coloca outro. É igual funcionário. Colocou um colaborador dentro da empresa e não deu certo, tira e coloca outro. Tem 90 dias de teste. Pode fazer 30, 60 ou 45, 45. Ele escolhe o que quer fazer. E aí você precisa fazer esse teste, qualquer empresa. Mas o caminho mais fácil é você contratar uma empresa, por exemplo, que ela pode te auxiliar nesse processo. E o caminho mais difícil é você que tem a hora mais cara do negócio, por exemplo, tá fazendo um processo seletivo, que é uma coisa que demora muito, e você não sabe fazer, não tem essa especialidade. Mas como trazer boas pessoas para a empresa? Eu vou levar essa atividade para a pessoa que ela vai conseguir fazer também. Uhum. Primeiro, se você quer atrair boa mão de obra para dentro do teu negócio, você precisa ter uma boa empresa. Legal. Né? Você precisa ter uma boa cultura, você precisa ser um bom gestor. Se você for aquele cara que com todo mundo, é terrível. Né? É terrível. Ninguém quer ficar perto de gente arrogante, de gente Uhum. que fica gritando a todo tempo, falando coisa. Você tem que ser um bom gestor. Existem tipos de gestores, né? Você tem que ser um líder inspiracional. Né? As pessoas elas têm que olhar para você e dizer, poxa, eu quero ser parecido com esse cara. Então, a primeira coisa, se você de fato quer trazer boas pessoas para o teu time, você tem que ser um cara que as pessoas se inspiram em você. Uhum. Você não tem que ser subserviente, que as pessoas estão fazendo coisa errada, você tá Uhum. sorrindo, feliz, alegre. Não. Você tem que ser um líder, de fato, um inspirador, que as pessoas olham para você e se inspiram em você. Você também tem que ser o cara arrogante, aquele cara prepotente de poder, que grita com todo mundo, que não sabe falar com as pessoas. A pessoa pode aceitar naquele momento, mas depois ela vai sair. Encontrou uma oportunidade melhor, ela sai. Uhum. Tá? Possivelmente ela está na tua empresa, que você paga um salário alto, tá? Muito alto para essa pessoa. E segundo, porque ela não teve outra oportunidade. Se aparecer outra oportunidade, ela vai embora. Perfeito. Mas qual que é um processo de seleção interessante para qualquer empresa? Primeiro, se as pessoas não sabem que você está contratando, se as pessoas não sabem que você tem uma vaga na tua corporação, elas não vão te mandar currículo. A primeira coisa que você precisa é currículo. Aí tem gente que diz, mas não tem gente para trabalhar, mas as pessoas sabem que você está contratando? Não sabem. Quais são os benefícios daquele cargo? O que de fato a pessoa vai fazer? Né? A pessoa tem que ter uma noção do que ela vai fazer, qual o salário, quais são os benefícios. Dependendo do cargo, a gente divulga isso. Dependendo do cargo, não divulga. Vai ter cargos que, tipo, vai ser o mínimo do mínimo, é o salário mínimo, pronto. Uhum. Isso vai acontecer também. Mas normalmente, quando é o salário mínimo, chega muito currículo. Muito currículo. Chega tipo 100, 200, 300 currículos. E aí, como fazer para chegar muitos currículos? Você já colocou tráfego pago, por exemplo, para receber currículos? Eu já investi R$ 800 para contratar uma pessoa. Você já divulgou com empresa que divulga vaga? Você já divulgou com influenciador? Você está divulgando no Instagram? Você está divulgando com os seus colaboradores dentro da empresa? Você colocou um cartaz, por exemplo, dizendo que está contratando alguma pessoa, dependendo do segmento, dá para fazer isso.
Divulgou uma vez e parou, tem que estar divulgando sempre. É lá no Instagram, por exemplo, pô, pega um cardzinho, um dia sim, um dia não, a cada 3 dias, divulga. Pega um gestor de tráfego, por exemplo, faz um anúncio. Ah, mas não tem um gestor. Posta no feed lá do Instagram, aperta no botão lá, Promover. promover, coloca R$ 50. Boa. Inicia com 50 conto, precisa iniciar de uma forma extraordinária. Uhum. Você vai colocar lá, vai ter o público, o interesse e tal, você vai fazendo. Ah, mas não sei fazer. Meu irmão, vai para Papai Google, Uhum. YouTube, lá vai te ensinar. Coloca lá, como é que eu faço promover aqui do Instagram? Uhum. Ele vai te ensinar. E aí você precisa sair daqui também e estudar outras coisas. Isso é muito Perfeito. importante. E aí você vai promover. Vão chegar mais currículos. Aqui em Arapiraca tem uma empresa que a gente paga R$ 150 só para ela divulgar uma vaga. Tá? Pô, paguei para ela divulgar. E tem essa empresa no Brasil quase todo. Você paga, tem o Instagram lá com muitos seguidores que divulga vaga, o cara divulga. Aí aparecem pessoas para você. Você divulgou no Instagram, vão aparecer pessoas. Você fez tráfego pago, vão aparecer pessoas. Tem muita empresa que era discreta de contratação. Tipo, o cara dizia, pô, estou contratando uma pessoa. Aí chegava 10, 15, 20, 50 currículos. Quando a gente começou a fazer um processo seletivo com essa empresa, por exemplo, começou a chegar 100, 200, 300, 400. Aí, rapaz, nunca vi tanto currículo na minha vida. E aí você vai precisar filtrar esse currículo. Aí tem todo um passo ali para filtrar, né, esse currículo. Primeiro você tem que entender o que é que você está buscando dessa pessoa, descrever o cargo que você quer dessa pessoa. Tem que ser uma pessoa alinhada à tua cultura. Ah, mas não tem toda empresa tem uma cultura. Pode não estar escrito, por exemplo, mas toda empresa tem uma cultura. Quais são os princípios e valores que você busca nessa pessoa? O que é que você precisa dela? Essa pessoa precisa ter disponibilidade para viajar, não precisa ter disponibilidade para viajar, ela vai trabalhar num canto fixo, como que vai ser? Tudo isso você precisa falar para ela no momento da entrevista, porque às vezes você contrata a pessoa e aí aquilo que você queria para aquela vaga, ela não quer fazer aquilo. Ela aceitou, por exemplo, tá ali, mas não está satisfeita, aí pode sair da empresa. Tomou uma surpresa, né? Tomou uma surpresa. E contratação, cara, tem uma frase do Warren Buffett que ele diz que quando ele está buscando contratar uma pessoa, ele busca 3 coisas. Eu busco integridade, inteligência e energia. É isso que você vai buscar de qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa íntegra, tem que ser uma pessoa inteligente, tem que ser uma pessoa que tenha energia. Tá? Isso aí você vai conversar com a pessoa, Boa. você vai coletar essas informações. Você pode ligar para empresas que ele já trabalhou, né? Boa. Pode saber um pouco daquela pessoa, como que é a vida dele, pessoal de forma geral. E aí tem algumas coisas que é feito no teste, mas precisa de uma coisa Boa. mais bem elaborada que são Cara, empresas para fazer. top, 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 top. Assim, eu percebo que muitos empresários que falam que, mas eu tenho dificuldade de contratar, mas não aparece gente, etc., não tem um processo estruturado Sim. para isso. Então, tu acabou de descrever várias etapas dessa estrutura que a gente poderia resumir numa etapa de captação, então eu tenho que estruturar muito bem como que eu vou captar. Sim. Daí eu tenho vários canais de captação, é o Instagram, é o panfleto, é o anúncio pago, o anúncio orgânico, enfim. Depois eu tenho uma fase de qualificação, né? Então, onde eu vou trazer a entrevista, onde eu vou qualificar ali com perguntas específicas que eu tenho que usar, com informações importantes que eu preciso saber Sim. e preciso fornecer, para poder qualificar quem de fato pode se tornar um colaborador da minha empresa ou não. E por último, a última etapa, que é a conversão, que é eu contratar de fato ali aquele indivíduo e testar, cara. Assim, Tem que eu particularmente. Infelizmente tem que testar. Eu particularmente acho que a gente tem que testar tudo na vida, sabe? E contratar gente também é um teste. Sim. Contratar gente é um teste. E tá tudo bem se não der certo no teste, porque você está testando. O maior problema é que a gente muitas vezes carrega frustrações pelas experiências que não deram certo. Sim. Mas é porque eu contratei fulano pelo Instagram e aí não deu certo. Ok, faz de novo. Vamos só falar uma coisa sobre esse teste aí. Contrata devagar e demite rápido. Boa! Você fez todo o processo. Normalmente passa para receber os currículos ali 15 a 20 dias. E você tem mais 10 dias ali para entrevistar os candidatos e tal, escolher 3 pessoas para fazer teste dentro da empresa. Aí você contratou uma daquelas pessoas. Uhum, Pode acontecer do cara vir em 2, 3 dias e, não quero trabalhar aqui. Isso acontece muito. Aí você tem um segundo colocado. uhum. Normalmente no segundo já vai dar certo. Quando no primeiro, no segundo tende a dar certo. Mas aí bora lá, o cara passou 30 dias com você, não deu certo. Você vê que não é, de fato, o contrato tem 30 ou 45 dias iniciais. O cara passou 30 dias, não deu certo, já demite qualquer outra pessoa, pô. E normalmente eu digo, se o cara tiver caixa, depende de empresa para empresa. Tem empresa que nem caixa dá para fazer, tem empresa que não tem caixa, não dá para fazer. Mas quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nada. E aí, principalmente em contratações, você vê grandes empresas, tipo Apple, Amazon, essas empresas. Tipo, a Amazon demitiu 60 mil um dia desse. De Uhum. vez em quando demite 100 mil pessoas de uma vez só.
Porque isso acontece, contratou para um projeto, deixou algumas pessoas, só ficam os melhores. Uhum. Grandes empresas trazem mais pessoas do que o que precisam, tá, porque elas precisam dessas pessoas, as melhores pessoas ficam e as que não são tão boas vão saindo no meio do caminho, tá. E eles demitem rápido também. Isso é importante porque, se você não conseguir uma pessoa, o negócio fica travando, e aí você não consegue crescer, porque para crescer, as empresas tradicionais precisam de gente. Exato, exato. E, cara, assim, hoje, olhando para o dia a dia das empresas tradicionais, eu queria entender contigo o seguinte: quais foram os maiores problemas, assim, de cara, que tu lista um top 3 de maiores problemas nas empresas que tu já passou e que com certeza tu já resolveu ao longo da caminhada? Tá. Tem 3 problemas claros, tá, que eu posso citar, que a grande maioria das empresas no Brasil enfrenta, eu acho que 90% das empresas. Primeiro, a desorganização financeira como toda, a galera não tem clareza financeira, isso aqui é um dos maiores gargalos, porque se você não consegue enxergar as coisas, você não consegue, "Pra onde é que eu vou? Qual a direção eu vou tomar?". Não tem isso. Segundo, a centralização do dono, tá, não tem lideranças abaixo do dono, o dono centraliza tudo nele. Por isso que ele é escravo do negócio. Uhum. E terceiro, cultura. Legal. Então esses 3 são os problemas que a gente mais vê dentro das empresas. Cara, você falou uma coisa legal. Quando você diz cultura, é muito claro Uhum. para quem já tem uma mentalidade amadurecida como empresário, quem já tem uma empresa mais estruturada, quem já tem uma operação organizada e etc. Quando você fala cultura, fica muito claro, fica muito nítido Sim. e a gente constantemente está pensando em otimizar e melhorar a nossa cultura, fortalecer a cultura, etc. Até mesmo a gente acaba contratando pela cultura, né? A gente filtra com a cultura, a gente mantém com a cultura, a gente expande com a cultura. E esse dispositivo é muito poderoso para o crescimento sólido de qualquer empresa. Só que eu fico pensando, Alcemir, e eu já vi isso acontecer, que muitos empresários ainda não conseguem entender o que é cultura, cara. Define pra gente, com as tuas palavras, o que é cultura organizacional. Eu tenho uma loja no shopping e tenho outra unidade no centro e, sei lá, tenho 20 colaboradores no total. Ouço todo mundo falar de cultura, a galera tá dizendo que eu tenho que ter cultura, tenho que ter cultura. Como é que eu compro uma cultura? Como é que eu boto esse negócio para rodar na minha empresa? Legal. De uma forma simples, tá, para falar para quem tem, pequenas e médias empresas ali, não sabe o que é cultura ainda. Cultura é o que tua empresa é, como ela está. Exemplo, você vive reclamando do teu time de vendas que não vende. Então a cultura que o teu time de vendas tem é o time que não vende. Se você tem um time que vende, a tua cultura é de um time que vende. Se você tem, lideranças e pessoas que fazem as coisas, você tem uma cultura de pessoas que fazem as coisas. Se você não tem, tá, a tua cultura é de não fazer. Se todo mundo vai até você, como líder central do negócio, líder master aqui, tá, tudo é centralizado. Isso é a cultura da tua empresa, é uma cultura de centralização. Em quem? No dono. Uhum. Se você diz que as pessoas não fazem as coisas, a cultura da tua empresa é não fazer. Se você diz que as pessoas faltam muito dentro da tua empresa, a cultura é de que as pessoas não têm compromisso com a tua corporação, com o teu negócio. E quem foi que proporcionou essa cultura? Quem foi que fez essa cultura para dentro do negócio? Você. O dono. O dono. Você criou essas coisas, você permitiu essas coisas. E, cara, eu estava conversando com algumas outras pessoas também, e ele estava falando um pouco sobre negócio de uma forma geral, falando algumas empresas e tal, alguns exemplos. E a gente citou que a maioria das empresas, o dono ele perde o prumo do negócio. Uhum. Porque às vezes ele tenta muito alguma coisa dentro da empresa e ele não consegue. Ou até que vai um pouquinho, mas depois para. Ele fica tão estressado às vezes que ele diz: "Ah, deixa lá, do jeito que tá". Sabe o Deixa as problema, sabe que tá ali, mas Isso. não faz nem questão mais de resolver. Ele tentou resolver algumas vezes sozinho, ele não pediu ajuda, tá. Esse foi o principal problema. Porque como é que você vai resolver um problema que você não sabe resolver? Você precisa de ajuda. Total. E aí o cara: "Pô, tem esse problema, minha equipe comercial é ruim, meus líderes são ruins, meu time operacional é ruim, o tático é ruim, a empresa é ruim, tem pessoas ruins". E ele deixou aquelas pessoas. Ele deixou a empresa daquela forma. Por quê? Porque ele tentou várias coisas ali, ele tentou fazer sozinho, no braço, centralizou tudo nele e a coisa não aconteceu. Quem criou essa cultura? Foi ele. Quem deixou a empresa, daquele jeito? Foi ele. A culpa é dele, ele parou de cobrar das pessoas. Ele se tornou um empresário, um líder subserviente. Tipo, as pessoas erram, deixa. Ele tá tão estressado, tá tão sobrecarregado, por exemplo, vem de 7, 10 anos, 15, 20 anos sem tirar uma férias,
sem ter um tempo de lazer, trabalhando 14 horas por dia, 15 horas por Não dia. tem tempo de qualidade com a Sem ter família. qualidade com a família, perdeu o casamento, perdeu o crescimento dos filhos, muitas coisas aconteceram. E agora ele tá um pouco mais velho também, então ele tá muito sobrecarregado, acabou deixando as coisas como elas estão. Uhum. E ele não consegue enxergar uma luz no final do túnel. Então o culpado é dele, é ele. Tudo que acontece na tua empresa, a cultura que a tua empresa tem, os colaboradores que você tem, tudo que você tem, a culpa é tua. Ponto. A culpa não é do colaborador, não é do governo, não, a culpa é tua. Porque quem manda na empresa é você, de quem é o CNPJ. É seu, se der um BO, quem é que assume? É você, Perfeito. tá? Então, se você permanece com uma cultura ruim, com pessoas ruins dentro do teu time, se você permanece aceitando coisas medíocres, está na média, que é o que a gente estava falando anteriormente, a culpa é tua. Então, as pessoas também deixaram de ter uma coisa chamada autorresponsabilidade. Então, a responsabilidade tem que ser sua, não dos outros. Para de terceirizar a Perfeito. culpa, para de falar que são os outros, que a culpa é tua. Cara, eu particularmente quebrei essa crença há vários anos atrás, Sim. quando eu entendi que os resultados que eu desejo ter e aqueles resultados que eu conquisto são responsabilidade minha. Então, eu vejo todo santo dia, principalmente no contexto atual do Brasil, empresário reclamando da crise do governo ou do desgoverno, de dizer que é inflação, que isso, que aquilo, etc. Aí isso acaba contaminando o time dele, então o gerente dele também está reclamando do governo, do mercado, da crise, etc. Só fala de problema. Aí o vendedor do cara tá lá reclamando, não, mas é porque a gente não tá vendendo mesmo, porque tá na crise, porque esse governo é assim, porque esse governo é assado. No fim do dia, a cultura de uma empresa tende a ser o reflexo do dono. Então, se o dono é um cara que o tempo inteiro traz problema, fala de problema e reclama do A que está cultura vai ser acontecendo, o problema, né? irmão, Não é a solução. todo mundo vai replicar esse modelo mental. Não tem para onde correr. Só que aí é que está o ponto-chave. É possível mudar. Existe uma luz no fim do túnel. Qual que é a mudança? Começa de novo com o dono. Se ele é o reflexo da cultura, ou se a cultura é o reflexo dele, e ele implantou uma cultura que ele não quer, é possível ele mudar. É possível mudar aquela empresa e é possível fazer aquela empresa performar melhor, desde que comece com ele. Sim. E aí, de novo, o cara que acha que é o Estado, não, porque o governo é ruim, porque o governo é assado, porque cobra muito imposto, etc. Irmão, tudo isso é verdade. E a gente sabe que o governo é ineficiente, que o Estado só quer imposto e que o Estado pega o nosso imposto e não faz nada com ele. Beleza. Só que essa é a regra do jogo. Irmão, se eu e você continuar reclamando por conta de tudo isso, não vai mudar absolutamente nada. Essa é a regra do jogo. Quando você decidiu empreender, você sabia que tinha uma carga tributária alta no Brasil. Você sabe que no Brasil o imposto é alto. Você sabe que o Estado consome muito do nosso dinheiro. Você sabe que o Estado pega esse dinheiro e não usa de forma eficiente. E que cada dia mais, principalmente em governos como esse nosso, o Estado aumenta a sua estrutura de custo, ou seja, aumenta a arrecadação de impostos. Essa é a regra do jogo. A pergunta é o que é que você vai fazer diante desse cenário e como que você vai jogar com essas regras. Sim. Porque se você não fizer nada para mudar, também não vai ter nenhum Não resultado tem como diferente. mudar essa regra, né? Exatamente, cara. Tem coisas que você consegue alterar, tem coisas que não. Existem ameaças, a gente pode pegar uma sorte aqui, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. As ameaças são coisas incontroláveis, externas, não é algo interno. O que é de força, o que é de fraqueza, você controla, que está dentro da tua casa. O que não está dentro da tua casa, meu irmão, você precisa aprender a conviver com isso, com isso. Então, para de reclamar de imposto, porque você tem que pagar imposto. Você quer crescer, tem que pagar imposto. Chegou, paga. O que é que você pode fazer, tá? A lei, ela tem brechas que ela permite você pagar menos imposto. Por exemplo, o bombom se tornou wafer. Por que se tornou wafer? Porque é mais barato. O imposto. Quando você vai para um McDonald's da vida, para um Bob's, essas grandes marcas de fast food, eles preferem vender um combo que vender um lanche separado. Por quê? Porque o combo, o imposto é menor. Então você tem que buscar brechas na lei para você pagar menos imposto. Você não tem que parar de pagar imposto, você tem que pagar imposto, porque você só vai crescer se você for empresa que anda de forma correta também, tá? Um momento ou outro, se você estiver fazendo as coisas erradas, o leão vai chegar e vai comer você todinho ali. E para se recuperar, meu irmão, é tenso. Já vi empresa levando multa de 300, 400, meio bilhão, 1 milhão. Uhum. Multinha, chegou lá, pau, fiscal, pagar. E aí o cara não tem aquele dinheiro, e aí? E aquilo arrebenta o fluxo de caixa, né? Arrebenta o fluxo de caixa, porque era uma coisa que ele não estava esperando.
E normalmente ele pegou o dinheiro que ele ganhou, por exemplo, não fez um caixinha, né? Gastou na vida pessoal. Uhum. Aí acaba que eita, esse dinheiro era meu, não é seu, meu irmão. É do leão. E Uhum. você tem que pagar esse sócio. É algo incontrolável. É a Uhum. regra do jogo que você tem que. Exato. Infelizmente, esse leão ele não faz o que deveria para fazer. Mas, cara, Ele tá lá, ele existe. é uma coisa incontrolável. Exato, Infelizmente, você precisa seguir essa regra. exato. Se não, deixa de ser empresário, vá para outro caminho. Vai fazer concurso público. E vai pagar imposto do mesmo jeito, 27%. Do mesmo jeito, eu vou pagar imposto. Exato. Irmão, uma das coisas que eu fico pensando, Alcemir, olhando para esse cenário que a gente vive, o cara hoje precisa entender que buscar ajuda é um trabalho que ele tem que fazer a vida inteira. A gente busca ajuda o tempo inteiro. Buscar ajuda se divide em você fazer cursos, você buscar material na internet. Tem muita coisa gratuita na internet atualmente. Eu fico olhando para a época passada, onde a gente não tinha esse auê de informações na internet disponível. Cara, antigamente era muito mais difícil buscar ajuda. Sim. Provavelmente o empresário que está nos ouvindo agora, ele não imaginava com quem ele ia conversar ou aonde ele ia estar há 20 anos atrás. Sim. Hoje, ele abre o Google e ele acha qualquer coisa sobre qualquer coisa que vai ajudar a empresa dele. Ele ouve esse podcast, ele sai daqui com 2 livros de anotações de muitas atividades que ele pode aplicar no negócio dele. Há 20 anos atrás ele não tinha isso. Então hoje não tem desculpa para você dizer que não sabe algo. Hoje, a maior trava dentro de um negócio é a cabeça do dono de querer investir em fazer isso. E investir não só dinheiro, mas investir tempo, energia, buscar, procurar, sair, levantar a bunda da cadeira e agir. Sim. E essa é uma das coisas que eu me preocupo bastante. Olhando hoje, para a gente seguir para a reta final, onde nós estamos como empresários, como mercado, como Brasil, e um pouquinho mais distante, os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, com essa onda de inteligência artificial, de tecnologia, etc. Como que tu enxerga o futuro do varejo brasileiro diante de tudo isso, de todas essas transformações que nós estamos vivendo atualmente? Cara, se você não mudar, você vai fechar. Tá? Toda empresa ela tem que mudar, toda empresa ela tem que crescer. E o mundo ele tá mudando muito rápido, né? A pandemia deve ter acelerado aí, tipo, 20 anos à frente, coisa que a gente ia receber. Ou você acelera, ou você busca ver novas coisas, inovação, busca mudar. Você sai do tradicional, do feijão com arroz que você fazia. O feijão com arroz tem que ser feito, mas você precisa mudar, você precisa se adaptar. Ser igual o camaleão, né? O empresário, a empresa, ela tem que se adaptar. Ou você se adapta, ou você muda, ou você busca estudar um pouco mais, ou você vai ficar para trás. E aí, pegando o sentido de reclamação também, né, que a gente citou muito isso aqui no bate-papo, as pessoas reclamam demais, tá? Ah, mas eu tô acostumado a fazer desse jeito, eu não quero mudar, ah, mas é difícil. Ah, mas não sei o que lá, ah, mas não tem. Ah, mas não tem. Cara, você acabou de dizer que a internet ela tá cheia de conteúdo gratuito. Esse podcast é gratuito. Ele Uhum. vai sair daqui com 2, 3, 4, 5 folhas escritas de coisas para ele fazer dentro do negócio. Como é que não tem como mudar? Como é que não tem como fazer as coisas? Tem sim. Agora você precisa sair da tua bolha, porque você tá numa bolha ruim, tá? Sai dessa bolha horrível que você tá e começa a se conectar com pessoas que de fato fazem você evoluir, fazem você crescer. Porque eu tô aqui hoje com o Caio, por exemplo, porque o Caio é o cara de uma mente aberta. Se o Caio fosse uma pessoa de mente fechada, eu não estaria aqui. Uhum. Eu tenho poucos amigos. Por que eu tenho poucos amigos? Porque a maioria das pessoas tem a mente fechada, tá? E eu gosto de estar com pessoas que não tá falando de problema direto, Hum. falando de solução. Tem problema? Beleza, qual a solução desse problema? Como é que a gente Como é resolve? que a gente resolve esse problema? Ah, mas como é que resolve esse problema? Quando a pessoa da minha equipe vem dizer um problema para mim, alguma coisa, eu pergunto: "Como é que resolve esse problema? O que é que você faria?". É isso aí, pode fazer. Ponto. As pessoas Resolvido, né? sabem a resposta. As pessoas sabem como fazer. Para de focar em problema e começa a focar em solução. Anda, porque o mundo está andando, as coisas estão andando, a coisa está acontecendo. Se tua empresa não crescer 30%, o negócio está ruim. Uhum. Então faz com que tua empresa anualmente cresça mais de 30%. Entra no mundo da tecnologia também, comece a estudar sobre marketing digital, comece a estudar sobre internet como um todo. Traz essa tecnologia para dentro do negócio. Cara, e é um negócio extraordinário, Surreal, né? surreal, né? Tava ontem conversando com um amigo meu que ele deixou de fazer um monte de coisa, deixou até algum negócio também, para focar 100% em IA.
E o cara tá Passando aqui para trazer dois avisos. Aliás, um aviso e um presente. O aviso é que se esse episódio tiver animal e você estiver gostando pra caramba, compartilha para o máximo de pessoas que você conhecer. Curte e se inscreve no nosso canal para construir a maior comunidade de empresários do Brasil. E agora, o presente como prometido. Embaixo aqui desse vídeo, na nossa descrição, você vai ver um link de um diagnóstico gratuito da tua operação se você tem interesse em entender como construir as engrenagens do teu negócio para tu vender mais através da internet. A Gol Gestão e Consultoria, minha empresa de marketing, vai te dar esse diagnóstico gratuito, onde tu vai ter um plano estruturado para pôr tudo isso em prática. Agora tamo junto, vamos embora, vamos voltar pro episódio. Valeu! ganhando uma grana agora de Legal. dia, tá ganhando uma grana. Só que passou 3 anos pra começar a ganhar dinheiro. Perfeito. Plantando, né? Plantando. E aí, falando sobre AI, falando as coisas, cara, eu conheço muito pouco, tá? Mas já conheço muito comparado a quem não conhece nada. Aham. E aí ele me falando as coisas, cara, aqui tem isso. E aí eu falo umas coisas que eu disse, poxa, que mundo é esse que eu não. E aí isso é um papo para outro momento. Mas, cara, você precisa se aprimorar, você precisa evoluir. Imagina que antes você tava no ventre da sua mãe, veio um bebê, foi uma criancinha ali, né? Passou ali para a adolescência, se tornou um adulto. Não sei se você é adulto, se é velho, se é criança que está assistindo, mas você precisa continuar evoluindo. E o mundo ele está evoluindo. Você precisa acompanhar esse mundo, você precisa acompanhar as mudanças, as evoluções, ou você vai ficar para trás. Então, sai da tua caixinha do nada, busca mais conhecimento, busca estudar. Tem um cara aqui que é um cara muito bom, então, poxa, vai ter muito mais vídeos aqui, né? Muito mais podcasts. Pega esses podcasts todos aqui, ó, e consome todos eles. Busca esse conteúdo, busca esse conhecimento. Se aproxima mais de quem vai te fazer evoluir, de quem quer ver você crescer. E automaticamente você vai estar evoluindo ainda mais. Show, show de bola, cara. E ó, a gente tem um bate-bola final, Alcemir, que aqui é passa ou repassa, tá? Que são perguntas de bate-pronto, beleza? Eu queria começar perguntando pra ti o seguinte, cara, o que é que você deixou de ser quando cresceu como empresário? Cara, o que eu deixei de ser quando eu cresci como empresário? Pergunta difícil, hein? Essa é filosófica. Eh, Poderia dizer para você que eu rapaz, o que eu deixei de ser quando eu cresci como empresário? Poxa, tu me veio pensar agora, hein? Enquanto você pensa, eu também faço essa pergunta para você aí que está nos ouvindo, porque no dia a dia a gente está no automático sobre várias coisas. Perguntas assim faz a gente sair do automático, parar e pensar, pô, beleza, o que que realmente mudou na minha vida? Nos fazem refletir, né? O que que eu deixei de ser, Mas né? eu posso dizer para você uma coisa, cara, eu comecei a ter uma vida melhor. Legal. Eu comecei a realizar mais sonhos, comecei a ter mais acessos, a me conectar com pessoas diferentes. Eu comecei a ter um pouco mais de liberdade que eu não tinha tanto, tá? Eu estava contando um pouco da minha história aqui de uma forma geral. A gente cresce como empresário, a gente trabalha atrás de sonhos, atrás de metas, atrás de objetivos, tem um propósito por trás daquilo também, mas a gente quer realizar os nossos sonhos, tá? E quando eu cresci, eu ainda estou crescendo, tá? Porque se eu achar que eu já estou no topo, eu vou estar lá embaixo. Precisa sempre Uhum. estar crescendo e evoluindo. Eu estou em 1% de onde eu quero chegar, Sempre. literalmente. E cara, quando eu cresci como empresário, eu deixei de ser apenas um sonhador e me tornei um realizador, tá? E passei a viver coisas que antes eu não vivia, tá? Coisas que na minha infância, adolescência ali, eram impossíveis, por exemplo. E que hoje são, coisas palpáveis, tá. Então eu comecei a ter uma vida muito melhor do que a vida que eu tinha antes, Legal, tá. Eu comecei a realizar mais sonhos, eu comecei a enxergar um futuro muito diferente do que enxergava antes. Isso são passos, né. E posso ver que está bem próximo de eu realizar não só mais sonhos que eu tenho, mas realizações da minha família também. legal. E aí eu comecei a palpar mais, por exemplo, ano que vem eu quero dar uma casa para minha mãe, Que né, massa. isso é um sonho. Eu quero realizar um sonho do meu pai também de comprar um carro para ele. Isso é um sonho, né. E aí eu comecei a palpar essas coisas, né, hoje eu vejo isso muito, muito perto, muito, muito palpável, né. Só que antes de fazer essas coisas eu preciso realizar mais alguns sonhos meus. Às vezes o cara quer ajudar todo mundo e esquece dele próprio, né. Você precisa focar em você primeiro e depois nos outros. E depois que você cresce, que casa, tua família é a tua casa. O outro Uhum. se torna parente, né, Perfeito. infelizmente.
E você precisa cuidar da tua família, lembrar da tua família aqui, principal, e essa outra também, tá? Mas essa aqui é a tua família principal. Então eu deixei de ser um sonhador e me tornei um realizador. Caraca, que Eu queria legal. falar isso pra você. Que legal. Showzaço. Irmão, se você tivesse um superpoder para mudar qualquer coisa, simplesmente dizendo, falando, o que é que você mudaria no Brasil? A mentalidade das pessoas, né? As pessoas são muito elas têm uma mentalidade de escassez, de culpa, muito grande, tá, o culpado sempre são os outros. "Ah, eu não posso, eu não consigo", isso, de forma geral, seja empreendedor, seja colaborador, seja uma pessoa física, de forma geral. Eu mudaria a mentalidade dessas pessoas, Legal. tá, e para mudar a mentalidade das pessoas, elas precisam de conhecimento. Conhecimento é poder e foi o conhecimento que mudou minha mente. E é o conhecimento que continua mudando a minha mente. Então, através de conhecimento, e é isso que eu faço hoje, esse é meu trabalho, através de conhecimento eu estou mudando, né, e transformando a vida de outras pessoas. Boa. E hoje, se você olhasse para o seu dia a dia, como empreendedor, como empresário e para a tua empresa, qual que é o pequeno hábito que faz a tua empresa ser o que ela é? E qual que é o pequeno hábito que faz o Alcemir ser quem ele é hoje? Constância, persistência, não desistir. A persistência, a constância, ela faz quem eu sou hoje e me faz continuar evoluindo. E aí pegar um gancho sobre isso aí e levar para quem está do outro lado, tá? Essas últimas 3 semanas eu voltei a praticar atividade física de fato, tinha parado um pouco, só jogando bola, fazendo uma coisa ou outra, mas voltei a ter persistência na academia. E cara, não é fácil, tá, mas a gente não tem que fazer o que é fácil, a gente tem que fazer o que é difícil. A gente tem que criança faz o que quer e adulto faz o que tem que fazer. E a minha saúde é a coisa mais importante que tem, a tua saúde é a coisa mais importante que tem. E a gente precisa fazer o que tem que fazer. Às vezes a gente acha que, poxa, vou trabalhar um pouquinho menos aqui, vou fazer menos, e às vezes o cara acaba se acomodando, o negócio já tá bom, já tenho aqui, aí fica naquela mediocridade. Você precisa fazer muito mais, precisa ter constância, persistência, e não desistir dos teus sonhos. Vão acontecer alguns empecilhos ali no meio do caminho, Faz parte. faz parte, mas continuar avançando, continuar olhando para frente, continuar avançando, vai ter uma luz no final do túnel e você vai alcançar aquilo que você quer. Legal, show. E para a gente encerrar, como que você resumiria em uma palavra ou em uma frase a tua empresa? Transformação. Legal. De uma forma. A ESC, o nome ESC significa eu sou capaz. Para quem não sabe, o Alcemir tem uma empresa de consultoria, uma das, né, Alcemir? E ela se chama ESC, ESC. E ela significa Eu Sou Capaz. Eu acho da hora esse nome. Foi uma sacada genial, cara. E em 2019 a ESC foi criada, né? Tem 6 anos, tem 9 anos que eu trabalho com a empresa, mas tem 6 anos que a ESC ela foi criada. E, cara, esse nome Eu Sou Capaz, ele tem muito a ver com o Alcemir, tá? Porque a empresa normalmente é a cara do dono também. Tem o DNA do Tem um dono, a DNA. cultura do dono. E se o Alcemir foi capaz de sair de onde ele saiu, estar onde o Alcemir está hoje e olhar para frente, eu falo: "Caraca, meu irmão, eu sou capaz, você também é capaz". Legal. Então, a gente leva transformação, né, de uma forma geral seria isso. Showzaço. Alcemir, deixa aí o último recado para a galera que está nos ouvindo, nosso público de empreendedores, galera que muitas vezes começou a ouvir esse podcast, parou no meio do caminho, retornou no outro dia, usou ali um pouco na academia, parou quando terminou o treino e retorna depois. É o dia a dia do empresário. Qual que seria o recado que você quer deixar para essa galera que está nos ouvindo hoje? Cara, pra gente finalizar com chave de ouro, né, eu sou um cara que eu sou temente a Deus, eu busco a Deus e Deus ele está no centro da minha vida, da minha empresa e da minha casa. E eu quero deixar para você que é empreendedor, que é empreendedora, para você que está nos assistindo aí do outro lado, para você também, Caio, um texto bíblico, tá? E quero que você reflita nisso. E quero que você entenda que você é fraco, você não é forte. Você não é o Superman, não é a Mulher Maravilha. Mas você tem um Deus lá no alto que ele é todo poderoso, tá? E que se você colocar os teus anseios, colocar tuas angústias, colocar teus sonhos, tuas metas e teus objetivos nas mãos de Deus, pode ter certeza de uma coisa: o sucesso ele virá. Esforço humano, mais poder divino é igual a realização, é igual a sucesso. Legal. E o texto bíblico que eu quero deixar aqui para vocês está lá em Isaías, capítulo 12, verso 2, que diz assim, ó: Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei,
porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Legal. Unicamente Deus é a tua força, unicamente Deus é o teu cântico, que é a alegria, e unicamente Deus é a tua salvação. No final de tudo, a gente vai morrer, tá? E eu tenho esperança que é estar pertinho de Papai do Céu. E neste mundo a gente precisa estar mais próximo de Deus, a gente precisa buscar mais a Deus. Você tem um vazio dentro de você, e esse vazio ele só é preenchido com Deus. Tá? Você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus próximo de você, alguma coisa vai estar faltando. Perfeito, cara. Showzaço. Turma, espero que você tenha curtido esse episódio. Espero que você tenha extraído muitas boas lições de aprendizado. E eu espero que você consiga colocar em prática não só na sua empresa, mas na tua vida, como empresário, como pessoa, como alguém que, olhando para esse papo aqui com o Alcemir, percebe que o que a gente está falando aqui nada mais é do que experiências de quem já passou por isso. Eu acho que esse daria tema para um outro episódio. Existe muito mentor de palco, Sim. muito empreendedor de palco e muito podcaster de ficção. Pessoas que vão criando histórias e narrativas para poder iludir outras pessoas e gente vazia entregando o que não tem. Sim. E o nosso objetivo aqui, Alcemir, o tempo inteiro é falar de histórias reais, com pessoas reais que viveram essas histórias e que venceram esses episódios e estão compartilhando aqui com a nossa audiência aquilo que sabe que dá certo porque já passou. Hoje você deu uma aula aqui pra gente. Quero agradecer a tua presença aqui. Acredito que a nossa audiência aproveitou pra caramba. E se você curtiu esse episódio, cara, deixa lá o nosso like no YouTube, no Spotify, compartilha esse episódio com outros empreendedores, com outras pessoas, com pessoas que você tem muito carinho, muito amor e que gostariam de ver sendo transformadas por tudo que o Alcemir compartilhou aqui nesse bate-papo. Para mais dicas, sacadas, práticas como essa e para mais insights como esse, eu queria que o Alcemir compartilhasse aí o teu arroba. Como é que a galera acha você no Instagram, Alcemir? Legal. Antes de falar do arroba, gratidão, Caio, pelo convite, por estar aqui com você, né? Meu propósito é transformar e levar conhecimento para as pessoas de uma forma geral. Eu estou feliz por estar aqui no Clube do Varejo, inteligente. Legal. E estou feliz porque você que está do outro lado está assistindo. Então, de alguma forma, a gente vai impactar uma vida que está do outro lado de uma pessoa e vai mudar alguma coisa na mente dela. Busque mais conhecimento, busque estar mais próximo de pessoas que te elevam, tá? Te levam para cima e te fazem crescer como um todo. O Caio é essa pessoa, tá? E se você também quer algum outro conhecimento, algum outro conteúdo também, você vai me acompanhar na rede social, Alcemir, sou o único, tá? Entrando no Instagram, tem até outros, mas Alcemir sem o R no final, Júnior, Tá boa. o Instagram pessoal, e da ESC é ESC Desenvolvimento. Legal. Acompanha a gente lá, tá? Se você viu através do podcast, manda uma mensagem lá no direct, que eu vou ver essa mensagem, seja na ESC ou seja no pessoal, e vou te responder lá. Legal, showzaço. E para quem ainda não segue, arroba Clube do Varejo Inteligente, arroba descomplica.caio com K. Tamo junto, vamos que vamos, bora acelerar. Valeu? Meu irmão, Meu irmão. prazerzaço, velho. Que aula, que massa. Papai do Céu te conduza não só hoje, mas toda semana e todo o restante do dia. A nós.